E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos mais para uma aula aí, né, do mundo grego. Iremos abordar o que agora? Vamos continuar falando sobre o mundo grego. Essa aula é de Grécia, parte 3. Tá aí o e-mail para vocês mandarem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, mande aí pro e-mail. Se tem um exercício aí que não está conseguindo resolver, ou alguma coisa que eu expliquei não ficou bem claro para você, mande o seu e-mail. Qualquer coisa pode adicionar também aí no Facebook aí, Istuçar. Ou então, mande mensagem aí para o celular 3291 650267. Iremos abordar hoje, pessoal, período arcaico. Já falamos de período pré-homérico, período homérico e agora falamos sobre o período arcaico, né? Na última aula que nós tivemos, falamos sobre a criação das cidades-estado, falamos sobre a segregação da unidade gentílica e entre outras coisas. Você deve estar perguntando, nossa, que cara sem educação, não falou nem bom dia comigo, nem boa noite, né, que agora é a noite já. Então tá bom, pessoa carente, boa noite, tá, pessoa carente, tá? Tô aqui, por causa que tem muito vídeo para gravar e nesse caso eu posso estar deixando aí de cumprimentar você, mas desculpe, pessoa carente. Não fique triste por causa disso, tá? Tudo bem? Eu não quero sua inimizade, tá? Então vamos lá, vamos continuar nossas aulas aí, então. Vamos falar sobre período arcaico. Tá o mapa aí de novo aí. E esse mapa hoje será útil para nós, né? Nessa última aula e na próxima aula eu vou usar um pouco mais o mapa. Por quê? Para que eu vou usar o mapa? Ah, eu não tenho GPS na cabeça. Então, é por causa disso mesmo. Você não tem um GPS na cabeça e você não sabe na hora que eu estiver falando das ilhas do Mar Egeu, né? Da parte do Egeu. Então, você está observando o mapa aí e não esqueça. Eu vou fazer uma brincadeira com você aqui. Você lembra de quem que é essa parte aqui? Qual que chama essa península aqui? Você sabe? Não vou falar, não vou falar. Não vou falar porque eu já falei isso já umas 2, 3 vezes já. Você lembra qual é a península, como chama esse lugar aqui? Não vou falar. Então, se você quiser saber, não quiser ouvir os outros vídeos, então assista os outros vídeos atrás e você vai saber o que chama, tá bom? Beleza? Mas hoje nós iremos falar um pouco desses lugares. Na próxima aula, nós iremos falar mais um pouquinho mais, quando a gente estiver falando a parte específica mesmo, quando a gente estiver falando parte específica do mundo grego, nós iremos direcionar nossos olhares para isso e vamos até voltar naquela imagem lá que eu fiz de efeitos especiais, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então vamos aí para a nossa próxima aula. Período arcaico, né? O que nós iremos abordar aqui? Desenvolvimento de quem? Das chamadas cidades-estados, das polis, né? Ou demos também chamado. O que vai acontecer, pessoal? Esse período arcaico é um período que iremos observar a evolução de duas principais cidades. Elas vão estar crescendo, né? O que ela vai estar fazendo? Elas vão estar sendo consolidadas, mas duas principais cidades vão tomar a frente do mundo grego, né? Onde nós vamos observar, vamos falar muito delas, que influenciaram muito na sua cultura e tudo mais no mundo de hoje. Vamos falar aí de quem? Estou falando de Atenas e Esparta. Não vou prolongar muito sobre elas agora. Eu quero falar quando eu estiver falando lá na parte específica, tranquilo? Vou fazer uma aula voltada para Atenas e Esparta. Porque, como eu já falei, eu não sei para onde, qual prova você está fazendo, então eu quero te ajudar de qualquer forma, melhor possível. Porque o nosso curso está lá escrito. É um curso de história completo. Beleza? Voltado para concursos, vestibulares, pré-militar, sei lá o que você está fazendo. Tranquilo, pessoal? Ele está falando, o que está coçando o olho? Agora ele está ficando cego? Não. Ele está com conjuntivite? Não. É por causa que não sei por que estou coçando o olho. Ele começou a coçar sozinho. Mas tudo bem, vamos voltar aí. Iremos observar aqui a consolidação dessas cidades, Atenas e Esparta, né? E o que elas vão influenciar no mundo grego. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que nós vamos falar aqui um pouco mais é sobre esse período arcaico, né? O que de acho é esse período arcaico? Nós vamos observar o quê?
que essas cidades, Atenas e Esparta, elas vão se despontar no mundo grego. Ou seja, iremos observar aqui a consolidação das cidades-estados, a formação nelas, né? O processo de formação completo, né? Vai se completar nesse período. E iremos observar também que a economia se baseava, né, nesses primeiros passos das cidades-estados para a consolidação, se baseava na agricultura e na criação. Ou seja, são grandes proprietários, né, que vão reger a ordem no mundo grego. Tranquilo, pessoal? Ou não? Beleza. E o que vai acontecer? Os nobres, eles vão começar a ganhar espaço e vão começar a fazer o quê? Eles irão conseguir diminuir o poder do rei, né? E assim, diminuindo o poder do rei, eles vão tomar a frente, né, da direção dessas cidades-estados, né? Então, os nobres vai ser esse caso de diminuir o poder do rei e tomar a frente das cidades-estados. Outra coisa aqui também que nós vamos observar, que vai ser formado um conselho soberano. E esse conselho soberano é de administrar e julgar, né? Então, além desses nobres, né, também nós vamos compor a sociedade do nosso mundo grego. O que? Além dos nobres, nós vamos ter o que? Os escravos, os servos, os camponeses, né, pequenos proprietários. Quando a gente estiver falando em classe social lá na frente, eu vou abordar cada um deles, tranquilo? Mas, além desses nobres, desses grandes proprietários, nós vamos ter pequenos proprietários, vamos ter os servos, vamos ter os camponeses, vamos ter os escravos e um monte de outras pessoas, artesãos, os miseráveis, os sem terra e os sem teto, sem tudo e sem nada. E com tudo, e com tudo, e com tudo. Beleza, pessoal? E o que nós vamos observar aqui? É que essas pessoas que são excluídas da sociedade, ou seja, os miseráveis, as pessoas, os aventureiros, né? Essas pessoas que não têm nenhuma porção de terra, o que eles vão fazer? Eles vão ter que procurar novos locais, né? E a partir do momento que essas pessoas, né, que não são providas de terra, por quê? Por causa da escassez, porque não tem terra para eles, ou por causa de invasões, eles são dominados por alguém está jogando eles para fora, não sei. E o que vai acontecer com esses pessoal? Eu estou falando deles. Assim, eles vão buscar melhores vidas para eles. Com certeza, né? O cara não vai ficar julgado na sarjeta esperando a morte chegar, né? Ele não vai querer, ele vai querer melhorar de vida, né? Então isso que vai acontecer, pessoal? Eles vão formar grupos e esses grupos eles vão sair em busca de novas terras. Voltando aqui no nosso mapa, é a essa forma aqui. Eles vão sair quase, né, da área continental, voltadas para as ilhas em volta aqui do Mar Egeu e entre essas ilhas. Nós podemos observar aqui, pessoal, que toda essa faixa aqui, ó, que está fazendo divisa com o Império Persa, são áreas que foram ocupadas por gregos. São áreas que foram ocupadas por pessoas que não tinham terra, estavam procurando novas vidas. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que vai originar essa coisa? A chamada colonização. Então, pessoal, eu já falei para você da primeira diáspora. Eita, nós, caiu a borracha aqui em cima, o negócio ficou doido. Mas voltou de novo. Eu falei para você da primeira diáspora. A primeira diáspora foi causada por causa da invasão dos dórios, né? Era um povo militar, né? São grupos militares violentos, né? E eles chegaram abalando o negócio, chutando todo mundo e botando o pessoal para correr. Então, nessa forma de botar o pessoal para correr, é a chamada primeira diáspora. Com essa forma agora de colonização, porque eu não tenho
como me sustentar aqui no continente. Eu não tenho terra para mim, não tenho nem um pedaço de areia para fazer uma casa feia. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair para outros locais em busca dessa nova vida. Então eu vou juntar grupos e vou com esse grupo, chega aí, vamos me acompanhar aí que nós vamos procurar uma terra aí. Vamos lá, nós é doido, nós vamos procurar nova terra. Então nós vamos sair aí vagando pelo mundo aí, procurando novas terras, e nós iremos encontrar uma ilha lá e vamos colonizar ela. Essa forma de colonização, pessoal, é que nós falamos que acontece a segunda diáspora, né? Que está aqui, escrito aqui, que eu coloquei. Eu pensei que eu não tinha posto, ó, cara doido. Eita, nós, já 50 eita, nós. Mas essa segunda diáspora vai ser por consequência dessa colonização. Só que eu tô falando de que com vocês aqui? Olha aqui embaixo aqui da minha imagem forte, musculosa aí com o meu boné. Ó, boné chique pra caralho, hein? Esse boné eu amo ele. Ainda bem que eu lavei ele, porque ele tava muito sujinho. Mas agora ele está bonito. Então, olha só. O que está embaixo aí da minha imagem aí? Olha só, gente. Meu Deus do céu. O cara tem que apresentar o Jornal Nacional. Tá escrito o quê? Mundo grego. E o que eu já falei de mundo grego para vocês lá no começo? Que quando eu falo de mundo grego, eu não estou excluindo, né, outras formas de culturas. Mas sim o quê? Eu estou aglomerando várias pessoas, né, numa determinada região com o mesmo dialeto, com a mesma religião, com os mesmos costumes, com o mesmo tipo de comércio, sei lá, qualquer coisa, mas são tudo ligados nas mesmas coisas. Por isso é chamado de mundo grego. Nós temos essa porção de terra toda aqui que é a Grécia, né? Formaram cidades e estados independentes que nós vamos ver aqui, mas só que culturalmente eles são ligados entre si, as mesmas coisas. E o que vai acontecer? Esse pessoal que saiu vagabundando aí, o cara não me deu terra, eu tô com raiva dele, eu vou criar minha própria religião. Não. Ele não vai ficar nervosinho por causa disso e vai criar uma nova forma de cultura dele. Não. Eles vão o quê? Eles vão continuar com as mesmas culturas que eram da cidade de origem, quando eles estavam na cidade de origem onde ele nasceu e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Falei dessa coisa aí para vocês. E eu quero falar para vocês que esse processo de colonização, pessoal, ele vai chegar em áreas longínquas. Olha que palavra bonita, né? Longínquas. Ou seja, áreas bem longes, né? Por quê? Olha só onde está Atenas e olha só onde chegou a colonização grega, né? Então, isso vai ser uma forma também de expandir o seu comércio e entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? Essa forma de colonização é muito importante porque vai expandir mais ainda a cultura grega. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. E o que vai acontecer? No primeiro momento, essas pessoas eram marginalizadas, né? Eu estou falando das classes mais baixas, né? Os pobres e entre outras pessoas. Só que... Vou tomar minha água aqui. Só que com o surgimento de armas novas e mais baratas, né, esses cidadãos, né, da classe média, os pobres, o que eles vão fazer, pessoal? Eles vão conseguir pegar em armas e vão poder participar da defesa das cidades e estados, né? E com isso, pessoal, nós vamos observar que a partir do momento que eu estou precisando do cara pobrezinho lá, daquele pequeno proprietário, né? Eu sou um nobre, estou precisando dele para defender a minha cidade, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que chamar o cara. E esse cara, claro que ele não vai vir, não, tá bom, tá. Eu quero defender isso, porque nós somos de coração, nós somos de carne e unha. Não, pessoal, eles vão querer, eles vão aceitar defender as cidades, mas só que eles vão reclamar algumas coisas, como que? Reformas, né? E é essas reformas que eles irão reclamar, e isso vai mudar a forma, né, das cidades-estados. Como eu já falei, começaram monarquias, depois passaram por oligarquias, depois passaram para a tirania e, ao fim, democracia. Nós vamos explicar isso aí mais na frente. E o que vai acontecer? Eles vão reclamar reformas para quê?
para maior participação nas decisões políticas. Eles não querem ficar marginalizados, eles querem participar da vida política. E nisso eles vão ter razão, porque eles estão defendendo, pegando em arma, pondo a sua vida em risco, então eles querem algo em troca. Tranquilo, pessoal? E o que nós vamos observar isso? Isso vai provocar guerras civis, com certeza, né? Eles estão querendo melhores condições de vida, queremos saneamento básico, queremos aumento para os professores, queremos os jogos do Brasil às 10 horas da manhã, queremos jogos do Brasileirão toda segunda-feira. Então, eles vão reclamar todas as suas reformas que eles querem melhorar para eles. Mas, principalmente aqui, eles querem participar da vida política da cidade-estado. Assim, o que vai acontecer? Vai gerar conflitos, guerras civis. E com isso, eu vou ter surgindo em algumas cidades pessoas, personalidades, homens, né? Olha, nossa, que você falou tão bonito agora, obrigado, tá? Mas vai surgir pessoas, né? Com, como eu posso dizer, com boa reputação, querendo o quê? Melhores condições para essa classe desfavorida e vão lutar contra os nobres. Quem que são essas pessoas? Os chamados tiranos. Tranquilo, pessoal? Eu não coloquei aqui, mas faz parte da nossa linha de raciocínio. Então, a partir do momento que eu quero novas reformas e com isso vai surgindo pessoas, personalidades, né? Assim, vamos dizer assim, populistas, né? Caiu na graça do povo. Essas pessoas vão querer o quê? Melhoramento para as classes baixas. E com isso, eles vão ser chamados de tiranos. Como eu já falei para vocês na aula anterior, tirano não pode ser relacionado, né? Quando a gente lembra em tirano, a gente lembra de um regime autoritário, né? Mas nesse caso aqui não é autoritário. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuar. Nós iremos falar de alguns tiranos numa nova aula, quando a gente vai falando de parte específica, Grécia, parte específica. Tranquilo, pessoal? Mas aqui é só um resumo da caminhada do mundo grego. Tranquilo? Então vamos lá. E esses tiranos, eles vão querer o quê? Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer frente à nobreza. E a nobreza, a partir desse momento, ela vai ver que eles têm limites até onde eles podem chegar. Tranquilo, pessoal? Beleza? E nós vamos observar aqui que esses tiranos, eles vão governar em muitas cidades, né? Eles dizendo ser defensores dos pobres, né? E vão se colocar contra a nobreza. Tranquilo? Mas essas tendências, né, mais tarde se transformariam no quê? Na democracia. Por quê? O que irá ocorrer? Olha só, pessoal. Vai chegar um dado momento que a força do tirano ela vai diminuir e as pessoas vão querer mais participação na sociedade. E isso vai dar passo para quê? Para a democracia. Nós iremos falar nisso quando a gente estiver falando de Atenas e vocês vão entender melhor ainda. Mas você pode entender aqui nesse primeiro momento que você tem uma monarquia, passa para uma oligarquia. Monarquia, o que acontece? O poder do rei está diminuindo, os nobres estão subindo, passa para uma oligarquia. Oligarquia o quê? Grandes proprietários de terra, ou seja, o poder está na mão de poucos. E o que vai acontecer? Pessoas que querem lutar contra essas pessoas que têm grande poder e melhorar aqueles que têm menos poder serão chamados de tiranos. E a partir do momento que as pessoas querem mais participação, nós vamos ter a democracia, ou seja, governo de todos. Tranquilo, pessoal, como diz a palavra. E olha só, pessoal, essa democracia ela vai acontecer principalmente em cidades e estados marítimas, próximos, né, ao mar. E o que vai acontecer? As cidades voltadas mais para o comércio. Exemplo disso, Atenas. E o que nós vamos falar aqui, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais aqui das características, né, dessas cidades-estado, as formas e as características, né?
Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre as características das cidades-estados. Primeira característica, anota aí, tá? É para você anotar tudo que eu estou falando, mas essa coisa que eu vou falar é muito importante. Faz um asterisco, uma florzinha, uma lua, um sei lá o que, um raio, um sol radiante, entre outras coisas. Mas qual que é a característica da cidade-estado? Primeira coisa, autossuficiente, beleza? Autossuficiente. Segunda, elas são independentes entre si, ou seja, elas não se baseiam numa vida da outra para ter sua vida política, econômica, cultural, religiosa e tudo mais. Elas não precisam disso. Elas se viram elas mesmas. Tranquilo? E o que vai acontecer? Elas vão se formar inicialmente como monarquia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, primeira característica, autossuficiente. Segunda característica, elas vão ser independentes entre si. E o começo delas serão através de uma monarquia. Mais especificamente, o líder, o rei, será chamado de basileu. Tranquilo, pessoal? E nós vamos observar aqui, na forma dessas cidades-estados, 4 partes principais, né, que nós iremos observar. Primeiro, a chamada acrópole, né? O que seria a acrópole, né? É a parte mais alta da cidade, né? É uma parte, como alguns autores dizem, é onde vai nascer essa cidade-estado, né? Onde ela vai começar a se formar, né? É uma parte mais fácil de se defender. Então a acrópole é a parte mais alta da cidade-estado. Como nós vamos ver em Atenas, né? Nós vamos ver a Acrópole, vai ser lá onde fica o Partenon. Tranquilo, pessoal? Que é o templo dedicado à deusa Atenas, né? A deusa da sabedoria. Então, nós iremos observar aqui que a Acrópole será essa parte mais alta da cidade-estado. E ela será destinada ao quê? O que será construída nesses lugares? Né? O quê? O quê? O que será? Uma boate? Um campo de futebol? Não. Como que eu posso dizer? Uma raia de maia? Não, não uma raia de maia, não. Um aeroporto? Não, não vai ser construído um aeroporto, porque não tinha avião nessa época. Ah, professor, se você não me fala que não tinha avião nessa época, eu ficava indeciso. Eu sei que tem algumas coisas que você fica indeciso, mas não tinha aviões nessa época. E a mesma coisa que eu falei naquele dia lá, quando a gente estava falando de persas, né, da moeda, o dárico. Você pensou que é um olho de boi, mas não é um olho de boi, é uma moeda. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Outra parte principal da cidade-estado é a chamada ágora, né? Ou seja, é a praça principal. Ela é livre de edificações. É um lugar, né, que você não tem muitas edificações, é mais voltada para o comércio, onde você vai ter o mercado e as feiras livres, entre outras coisas. Beleza? A outra parte principal chamará carrora, né? O que seria a carrora, né? É uma parte destinada aos camponeses, ou seja, é a parte da agricultura, né? Onde se vai desenvolver o quê? A agricultura, onde se morava os camponeses. E outra parte principal também que nós temos também é a asteia, né? Ou seja, era a parte onde mesmo era o centro urbano. Tranquilo, pessoal? Beleza? Olha só, apesar de todas essas características que nós elencamos aqui, da Acrópole, né, da Agora, né, elas serem independentes entre si, né, elas serem autossuficientes, começar através de uma monarquia, nós vamos observar que elas vão ter algo em comum. É claro, né, eu já estou falando nisso há muito tempo, estou falando de mundo grego, então elas vão ter algo em comum. Então, essas coisas em comum será o quê? Religião, dialeto e os Jogos Olímpicos. Pessoal, será que no período arcaico, se eu não estou enganado, em 779 a.C., que vai começar os famosos Jogos Olímpicos, né? Nós vamos estudar mais um pouquinho lá na frente, quando a gente vai falando na parte específica sobre os Jogos Olímpicos. Eu vou falar algumas coisinhas para você, né? Vou falar que nos Jogos Olímpicos
né? Era proibido ter guerras, né? Todo mundo ficaria na paz e tudo mais. Mas tinha, olha só, pessoal, olha como que são as coisas, né? Até na antiguidade, nos Jogos Olímpicos aqui, você tinha pessoas que usavam substâncias que não poderiam ser usadas, né? Ou seja, é o cara que ficava dopado, né? Ele era pego no antidoping, né? Eu vou citar alguns nomes aqui também e algumas curiosidades aqui para aguçar mais ainda aí o seu conhecimento. Mas eu quero falar sobre isso, né? Falei bem sobre o período arcaico. Iremos abordar aqui agora, já temos 25 minutos, né? Já passados. Já passamos da casa dos 25 minutos e continua se rolando com 0 para o não sei quem e 0 para o outro não sei quem. Vamos lá, vamos continuar. E o cara tá doido. Você tá perguntando, o cara tá doidão. Primeiro exercício, número 1, né? Vamos falar aqui. O processo de colonizar outros lugares do mundo grego foi um caso que foi chamado de... Eu falei disso para vocês. E essa questão aí também é uma das questões mais importantes. Já falei. Ele pode te dar uma outra forma de perguntar sobre isso aí. Mas a linha de raciocínio não sai disso, pessoal. Não tem como. Ele pode falar algumas palavras bonitas aí, umas palavras que eu nunca falei para você aqui, algumas, sei lá. Mas o negócio não vai sair desse raciocínio aí. O processo de colonizar outros lugares do mundo grego foi um caso que foi chamado de primeira diáspora. Primeira diáspora, pessoal? Não é primeira diáspora. Imperialismo? Não. Segunda diáspora? Segunda diáspora. Por quê? As pessoas estão colonizando aqui por causa de quê? Porque elas não têm terra. Por que não é imperialismo, pessoal? Imperialismo não é imperialismo porque imperialismo eu tenho uma forma de organização totalmente diferente do que está acontecendo aqui no mundo grego, né? Eu estou querendo abarcar mais recursos naturais, procurar mais alguns lugares. Aqui é um motivo totalmente diferente. A gente vai falar sobre imperialismo também quando a gente estiver falando lá, quando a gente estiver falando de Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, pessoal? Unidade gentílica? Não é a unidade gentílica. Beleza? Tranquilo? Então vamos passar para a segunda questão. A segunda questão fala que as características das cidades-estados gregas eram de... Qual que era a característica das cidades gregas, pessoal? Oh, meu Deus do céu! Dependentes? Não! Terem religiões diferentes? Não! Independentes? Eita, nós, hein? Independentes. Não sustentáveis? Não! Número 3. A figura que fora criada, que estava preocupado com os pobres e lutava contra os nobres, era os... Quem que era essa figura, pessoal? Quem que era esse cara tão bonitinho que queria o bem de todo mundo? Caiu a caneta aqui. Letra A, os monarcas. Não estava nem aí para os outros. Os aristocratas? Não. Os tiranos? Os tiranos. Os oligarcas? Não. Menos ainda, né? Então, pessoal, tá aí. Eu falei para vocês aí, vamos caminhando para 28 minutos nossa aula. Falamos aí sobre o período arcaico. Na próxima aula, eu vou fazer um único vídeo, né? Que é Grécia parte 4, falando sobre que? Período clássico e período helenístico, né? Não tem muito o que falar deles, mas eu vou fazer um único vídeo só para a gente cair já na parte específica já. Tranquilo, pessoal? Estamos aqui nesses 4 primeiros vídeos. Vamos falar sobre a caminhada do mundo grego, da sua formação até o fim dele, com a conquistação de Alexandre lá dos macedônios quando invade a Grécia. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer dúvida, mande aí para historiacomp1@outlook.com ou acesse o Facebook. Não acesse o Facebook, adicione no Facebook, tá, pessoal? Ou então mande mensagem. 3291650267. O curso de História completo para concursos e vestibulares está aqui para ajudar vocês. Tranquilo, pessoal? Então, bye bye. Já nós voltaremos aqui porque Grécia parte 4 vem na próxima aula. Tchau, tchau.